bacana. É bom desse, né? Você acaba tendo histórias que mais ninguém tem também, porque você se aprofunda, né? Assim, a coisa que eu lamento muito, assim, do rock é que, assim, eu até tava falando com o Johnny, é que o rock, ele se desassociou da sua essência verdadeira. Porque o rock and roll, ele nasceu na quebrada. Por incrível que pareça. É verdade, verdade. Até eu ia fazer uma pergunta dessa, que você tem um projeto desse, né? Isso. Que é o Elvis na quebrada. Então, ele se desassociou. Então, por exemplo... Ele se elitizou. Alguma coisa aconteceu na história que tirou ele da sua essência. E o que acontece? Você pega a história do Carl Perkins, que é o cara que escreveu o Blue Suede Shoes. What it's one for the money. Esse cara, pra ele poder ter a guitarra que ele queria, ele chegou pra um dono de bar lá da cidade onde ele morava e falou assim, cara, se você comprar essa guitarra, eu faço show na sua casa por tanto tempo. Topa. O cara foi e topou. O cara comprou uma Les Paul pra ele. Que lá nos Estados Unidos, assim, era caro, mas não é que nem é aqui. O cara comprou a Les Paul, que era uma Les Paul até azul. Sei. Que foi da onde veio o Blue Suede Shoes. E aí ele pegou... E essa Les Paul, ele teve um problema uma hora nessa Les Paul lá, na onde você conecta o cabo da guitarra, e ele pegou a fivela do cinto dele pra refazer o lugar onde entra o plug, né? E ele pegou e pregou ali a fivela e tal. E aí o que aconteceu? Ele escreveu com essa guitarra Blue Suede Shoes, estourou com essa música, tanto que essa música deu a ele a casa que ele comprou, a primeira casa própria, enfim. Lançou ele pro mundo. E aí ele perdeu essa guitarra. Se perdeu, não sei detalhes assim como é que foi que aconteceu, mas ele deixou pro filho essas orientações, né? Que se o filho um dia encontrasse, ele queria muito, né? Ter essa guitarra. E aí encontraram, tipo, aqueles lugares que tem itens... Antiquários. Coisa... Encontraram lá, uma lá, e o cara ligou pra ele. Falou, tem uma guitarra aqui que eu acho que parece... Que é a sua. Que é a do seu pai. Do seu pai. O filho, quero ir lá. Foi lá. E o filho sabia de algumas particularidades que o pai deixou, né, pra ele. Sim. Assim, tipo, ela tem a fivela tem esse desenho, com um cara assim assado, bem do lado. Você vai ver que ela tá pregada da seguinte maneira. Então ele sabia todas as peculiaridades ali da guitarra. Chegou lá, era a guitarra. Puta que pariu, que emoção da porra, Maria, ter sentido, hein? Porra, cara. Aí o cara comprou a guitarra, pegou a guitarra, levou embora. Enfim, o que eu quero dizer com essa história é que é o seguinte. Você vê que o rock, ele foi... ele cresceu na quebrada. É pela origem do Elvis. Pela origem preta mesmo, né? Porque a questão, como é que é? A questão gospel, né? Porque a forma de tocar dentro das igrejas e de aproveitar e dançar também. Porque a igreja em si, a gente tem aquela visão, às vezes, da igreja, todo mundo quieto, o padre falando às vezes, ou então o pastor falando, todo mundo escutando, né? Aquele respeito para silêncio, e já é o contrário, né? Você tem que fazer festa, já que você tá indo para algum lugar para admirar, celebrar, você faz festa. Tanto é que hoje as igrejas católicas e protestantes tudo, têm feito bastante disso também, né? Sim. Tem muitos músicos padres hoje, muitos músicos protestantes. Então, veio de lá. E na época, né, os pretos tinham menos condição ainda do que tem hoje. Menos do que tem hoje, cara, entendeu? Então, assim, o Elvis, ele foi um veículo que abriu essas portas para os negros, né? Ele... Assim, o jeito de dançar, ele se baseou neles. O jeito de se vestir foi baseado nos negros. Então, assim, os macacões que são famosos aqui no Brasil, o pessoal gosta muito da época do final do Elvis. Sim. Eram roupas que o James Brown usava na televisão. Isso mesmo. Então, se você olhar as roupas do James Brown, é o mesmo jeito. É parecidíssimo, Entendeu? É um macacão mesmo, só que não tem aquela gola alta que o Elvis usava. Mas é a gola baixa, como se fosse um social. Sim. Mas é um macacão. Entendeu? Com cintão também. Então, assim, o Elvis, ele trouxe
para o mundo essa cultura dos negros, né? Ajudou muito. Ele era um cara muito apaixonado por essa questão do gospel, né? E ele transitava bem, né? Entre brancos e pretos, ele não tinha esse problema, né? Não tinha. Na verdade, ele tinha problema com os brancos, né? Exatamente. E assim, e um cara de uma origem que transformou a vida dele e dos seus de origem humilde, entende? Então, assim, por isso que eu falo assim, algo aconteceu na história que isso se perdeu. E isso gerou uma distopia, né? Não sei, muito grande, porque o rock não é uma... É que nem agora